Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo e hoje eu vou abordar com vocês um conteúdo que eu tenho certeza que vai trazer muito resultado na análise de vocês. Então eu recomendo que você esteja comigo até o final, que eu vou trazer uma série de dicas de como utilizar o Wyckoff na prática, como que a gente faz para identificar o início de uma estrutura de Wyckoff, seja ela uma acumulação, seja ela uma distribuição. Então vou mostrar para vocês como que a gente identifica o início dessas estruturas, porque é a partir dessa identificação que a gente consegue aproveitar as oportunidades que vão surgir a partir disso, beleza? Então, galera, olha só, vou estar apresentando para vocês esse meu material. Aqui eu tenho uma distribuição muito bem representada aqui por esse desenho. E aqui eu tenho uma acumulação também muito bem representada. Então a gente sabe que dentro da teoria de Wyckoff, o preço ele se movimenta em acumulação, sobe, distribuição, cai, acumulação. E dentro disso a gente tem, né, redistribuição e reacumulação. Então vou desenhar aqui para vocês, que vai ficar bem nítido, né? Como que o preço se movimenta segundo o Wyckoff, e eu já vou mostrar para vocês como que a gente identifica o início dessas estruturas para a gente poder lucrar com as oportunidades que vão surgir a partir disso, beleza? Então, galera, olha só, o preço ele se movimenta dessa forma. A gente vem numa tendência de alta fazendo topos e fundos ascendentes. Beleza. Até que a gente começa a dar uma lateralizada, né? O preço ele começa a andar de lado, a gente dá uma capturada de liquidez acima, captura liquidez abaixo, e aí a gente continua o movimento de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, até que a gente chega num ponto onde a gente começa a lateralizar de novo, né? A gente tem uma percepção de valor entre essas faixas de preço, né? Eu já expliquei isso bastante para vocês ao longo dos vídeos de Wyckoff que tem aí no canal, né? Sobre essa questão de valor, sobre essa questão de percepção de valor. Vou explicar um pouco também durante as explicações desse vídeo, vai ficar bem nítido. Então a gente vem, captura liquidez acima, né? Faz um uptrush, aí a gente vem caindo numa tendência de baixa, agora a gente vem em topos e fundos descendentes, né? Características de tendência de baixa. Aí a gente vem caindo, até que a gente começa a lateralizar novamente, captura liquidez abaixo, captura liquidez acima, e aí a gente continua o movimento topos e fundos descendentes de baixa, até que a gente chega num ponto que a gente começa a lateralizar novamente, né? Captura liquidez abaixo, e aí a gente começa a subir novamente. Então, o que a gente tem aqui? As movimentações do preço segundo o Wyckoff, beleza? Olha só, a gente consegue ver bem nítido aqui, galera, olha só, uma estrutura aqui de reacumulação, olha só, uma reacumulaçãozinha aqui. Aqui a gente tem uma distribuição, beleza? Uma distribuição bem nítida. Aqui a gente vai ter uma redistribuição, né, nesse cenário aqui lateral, no meio da tendência, né? E depois a gente vem para uma acumulação de fato, que é esse movimento aqui no fundo, né? Então o preço ele se movimenta dessa forma. Aqui atrás teria também uma outra acumulação que fez o preço subir, fez ele reacumular, continuou subindo, chegou lá em cima, começou a distribuir, né? Formou essa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Aí a gente começou a andar lateral novamente, redistribuiu, continuou o movimento de baixa para que a gente começasse a acumular novamente, né? E formar o movimento de alta, e por aí a gente vai formando toda essa estrutura de Wyckoff, todas essas movimentações segundo a metodologia de Wyckoff, beleza? Então, galera, como que a gente faz para identificar o início dessas estruturas para a gente aproveitar essas oportunidades que vão surgir? Cara, a gente vem em topos e fundos ascendentes, e aí a gente tem uma parada preliminar, né? Que é esse evento aqui de PS ou PSY, né? Quando a distribuição é PSY, quando é a acumulação é PS. Então a gente vem fazendo uma característica de topos e fundos ascendentes e a gente tem a parada preliminar, que é uma tentativa de parada antes, de fato, da estrutura começar. Então a gente consegue perceber que todos esses topinhos que o mercado vem deixando, eles são tentativas de paradas, porque uma característica principal dessa parada preliminar, que é esse evento aqui, é que ela sempre falha, né, galera? Então, eu já expliquei bastante sobre o Wyckoff para vocês em diversos vídeos, onde inclusive eu mostro, né, o que cada nomezinho desse aqui representa, quais são as características de cada fase do mercado aí, de cada fase das estruturas de Wyckoff, né? Então tem vídeos aí no canal muito objetivos sobre esse assunto, e lá eu sempre comento, né, que o PSY ou PS, né, essa parada preliminar, a característica principal dela é que ela sempre falha, né? Então é um topinho, é uma tentativa de parada da tendência, ou seja, a gente vem fazendo topos e fundos ascendentes e a gente vai tentando parar, né? Cada topinho desse é uma tentativa de parada dessa tendência de alta e ela acaba falhando, porque a gente sempre renova essa máxima. Então a gente deixa uma máxima, cai, deixa um fundo e renova a máxima, né? A gente vem sempre renovando máximas até que a gente chega num ponto
onde a gente não consegue mais renovar a máxima, né? A gente muda essa característica, apesar de não ser uma mudança de caráter, né? Porque uma mudança de caráter seria quando a gente perde esse último fundo válido, né? Isso seria uma mudança de caráter, já expliquei para vocês também em vídeos passados, mas a gente quebra essa característica, a gente vem numa característica de topos e fundos ascendentes, até que a gente quebra essa característica. Então, quando a gente vai identificar o início de uma estrutura, galera, a gente observa exatamente isso, né? A gente percebe que o preço está subindo em topos e fundos ascendentes, ou seja, numa tendência de alta, no caso de uma distribuição, né? Para a gente identificar uma distribuição, e aí a gente percebe que o preço ele reluta em renovar a máxima, né? Ele vai deixando máximas e aí ele não consegue mais renovar a máxima. E aí ele começa a tentar andar lateral. É nesse ponto que a gente começa a identificar o início de uma estrutura de Wyckoff. Então eu vou desenhar para vocês, vou trazer alguns exemplos práticos aqui no gráfico, que vai ficar bem nítido esse cenário, né? Então vou apagar isso aqui. Olha só, galera. A gente vem, né? Vou apagar tudo. A gente vem fazendo topos e fundos ascendentes. Olha só. A gente vem fazendo topos e fundos ascendentes. E aí a gente tenta fazer uma parada, fazendo esse topo. A gente vem caindo e a gente não consegue. Falhou, né? A gente renova a máxima novamente. E a gente vem fazendo, renova a máxima, até que a gente vem e não consegue renovar a máxima. Ou seja, nesse ponto, né, a gente vai cair aqui, porque a gente não conseguiu renovar essa máxima. E aí, o que acontece aqui em cima, galera? A gente tem um topo e um outro topo. O que a gente tem aqui? Liquidez, né? Como eu sempre mostro para vocês, quando a gente nivela topos ou nivela fundos, a gente gera zonas de liquidez, né? Criam ali piscinas de liquidez e o institucional ele vai ter interesse em capturar essa liquidez. Aqui, por exemplo, seria um topo duplo, né? Um padrão aí do varejo muito conhecido. O que a gente vai ver acontecendo aqui, galera? Muitas das vezes a gente vai formar uma estrutura e aí a gente vai parar, vai respeitar esse fundo aqui também, ou seja, o que a gente tem aqui de novo? Ou mais liquidez, né? Então, a partir do momento que a gente começa a identificar que a gente tem tanto liquidez acima quanto liquidez abaixo, a gente está no início de uma potencial estrutura de Wyckoff. Então, sempre que eu identifico uma estrutura, desde o início dela, porque isso é muito importante, né? Como eu falei, para a gente identificar as oportunidades que vão surgir a partir disso e aproveitar essas oportunidades. Então, cara, a gente vai ter um PS, então a gente tem que identificar esse PS, que foi uma tentativa de parada, e ele tem que ter falhado, ou seja, a gente tem que ter renovado a máxima desse PS, e aí a gente teve um topo, e a gente mudou essa característica de topos e fundos ascendentes, a gente não consegue renovar a máxima mais, isso demonstra uma fraqueza no movimento de alta, né? Nesse caso aqui de distribuição e tendência de alta, na acumulação vai ser a mesma coisa, só que ao contrário, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, cara, olha só, a gente vem fazendo topos e fundos ascendentes até que a gente não consegue renovar a máxima e aí a gente gera uma zona de liquidez aqui em cima e aí depois a gente respeita aqui embaixo, a gente gerou uma zona de liquidez abaixo. Então, uma estrutura de Wyckoff, ela sempre é formada a partir de zonas de liquidez tanto acima quanto abaixo. Por quê? Olha só, a gente deixou o topinho, deixou o fundo, deixou outro topo, opa, gerou liquidez acima, deixou um fundo aqui embaixo, gerou liquidez abaixo. O preço ele vai ficar se movimentando entre esse máximo e essa mínima, né, geradas dentro dessa estrutura que já está começando a ser formada, até que a gente vai ter movimentos de captura de liquidez e a partir desses movimentos de captura de liquidez que a gente vai ter boas oportunidades para surfar as movimentações do mercado, né? Então, como eu já mostrei para vocês diversas vezes, as boas oportunidades utilizando o Wyckoff, elas vêm a partir de movimentos de captura de liquidez, seja um spring, seja um uptrush, né? O uptrush seria esse movimento aqui dentro da distribuição, que é um movimento institucional de captura de liquidez acima dos topos, ou um spring, que é esse SP aqui, que é um movimento de captura de liquidez abaixo dos fundos que acontece em estruturas de acumulação. Beleza, galera? Então, sempre para a gente identificar o início de uma estrutura, a gente tem que ter um PS e ele tem que falhar, né? Para ele ser de fato um PS, ele vai falhar, ou seja, a gente vai deixar um topo e a gente vai renovar essa máxima normal, até que depois a gente vai deixar um topo e não vai conseguir mais renovar essa máxima. E aí o que vai surgir? Zonas de liquidez acima, depois zonas de liquidez abaixo. O institucional vai ter interesse em capturar essa liquidez em algum momento, e aí a gente vai ter a captura dessas liquidez e a gente vai ter algum tipo de movimento interessante, alguma boa oportunidade para a gente surfar o efeito dessa causa, né? Porque as estruturas de Wyckoff, galera, elas são baseadas
em causa e efeito, né? É a lei que explica para nós como de fato funcionam as movimentações do mercado, segundo aí o institucional, segundo o Wyckoff, né? É a lei de causa e efeito. O que ela diz, né? Cara, a gente está numa tendência de alta, a gente está no efeito de alguma causa passada. O mercado está numa estrutura lateral, a gente está construindo uma causa e o movimento de tendência posterior a essa causa é o efeito dessa causa, né? Então, quando a gente está lateral, a gente está construindo toda uma causa, a gente tem uma percepção de valor muito grande dos participantes naquela lateralização. Então, eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês lá no gráfico, mas deixa eu só escrever aqui. Olha só, a gente está numa estrutura de distribuição, então a gente está na formação de uma causa, beleza? Então, o preço está lateral numa estrutura, isso aqui é a causa. Então, vou copiar isso aqui. Aí, já que é uma distribuição, o efeito dessa causa vai ser uma tendência de baixa, ou seja, esse movimento de tendência de baixa é o efeito dessa causa, beleza? Então, aqui a gente está no efeito dessa causa para depois a gente vir para uma outra causa, outra construção de causa, no caso agora, uma acumulação, e o efeito dessa acumulação vai ser um movimento de tendência também, porém uma tendência de alta, né? Então é isso que diz a lei de causa e efeito, e ela explica muito bem as movimentações de Wyckoff, né? As estruturas de acumulação e distribuição, causa e efeito, beleza? Então, galera, olha só, aqui no Bitcoin mesmo eu tenho um exemplo muito bom de estrutura, né? Aqui mesmo a gente está nessa estrutura no 15 minutos do Bitcoin. Então eu vou mostrar para vocês qual que é o viés que eu estou de olho aqui no Bitcoin, o que eu estou de olho de oportunidades, né? Quero que o mercado busque aqui em cima. Vou estar fazendo essa análise aqui com vocês neste vídeo. Vou estar mostrando no Ethereum também o que eu estou de olho lá no Ethereum. E o mini índice, galera, cara, ontem a gente teve uma oportunidade muito bonita no mini índice, seguindo as estruturas de Wyckoff. No caso, foi uma estrutura inclinada de Wyckoff, muito alinhado, muito bacana. Quero mostrar para vocês nesse vídeo também. Então, cara, olha só. A gente está aqui numa característica de tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, né? Então, vou pegar aqui a setinha, olha aí, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. A gente vem fazendo topos e fundos ascendentes, características de tendência de alta, né? Eu vou aumentar aqui, olha aí, está fazendo topos e fundos ascendentes até que a gente teve um PS, né, uma parada preliminar, deixou um topo, fundo, renovou máxima, e aí a gente não consegue mais, porque a gente deixou esse topinho, fez o fundo, e aqui relutou em continuar nessa característica de topos e fundos ascendentes. A partir desse momento, a gente consegue perceber a possibilidade da formação de uma estrutura. Inclusive, essa estrutura está bem inicial ainda, né? É um ótimo exemplo, porque a gente deixou um fundo, deixou outro topo. Então, aqui em cima, o que a gente tem? Liquidez, né? Olha aí, muito bom esse exemplo. Em cima, a gente vem gerando liquidez. O institucional, em algum momento, vai ter o interesse em capturar essa liquidez, com certeza. Porém, aqui embaixo, a gente também tem liquidez, né? A gente deixou esse fundinho, deixou outro fundinho aqui. Então, a gente vem deixando liquidez tanto acima quanto abaixo. Logo, isso aqui tem um grande potencial de ser uma estrutura de Wyckoff e a gente pode aproveitar com as movimentações que vão ter a seguir, né? As movimentações de captura de liquidez podem gerar boas oportunidades para nós. Então, olha só, aqui a gente vem contando, né? A gente começa a alinhar a teoria das ondas de Elliott junto com o Wyckoff, porque é a melhor forma para a gente estar atuando no mercado, como eu sempre mostro para vocês. Não tem por que a gente ficar preso em uma teoria só, né? É muito não é objetivo. Cara, você alinhar as teorias, você vai trazer muito mais objetividade para elas. Então, cara, você identificar se você está diante de uma distribuição ou uma acumulação, ou se aquilo é uma reacumulação ou uma redistribuição, é muito importante você alinhar Elliott, né? No caso, isso aqui é uma estrutura que tem grande potencial de ser uma reacumulação. Por quê? O preço ele vai vir capturar essa liquidez aqui embaixo, muito provavelmente em algum momento, e seria muito alinhado com essa contagem aqui de onda 1, 2, 3, 4, 5, né? Vindo aqui capturando essa liquidez, dando continuidade a essa contagem maior, onde a gente tem aqui uma onda 1, né? Onda 2 simples, onda 3 aqui em cima, onda 4 complexa, né? Uma reacumulação de Wyckoff, formando uma onda 4 complexa, uma onda lateral, uma onda corretiva lateral. Muitas das vezes ela se encaixa como estrutura de Wyckoff, por isso que é muito interessante utilizar Elliott junto com Wyckoff, né? Traz muito mais contexto para a operação, muito mais contexto para suas análises, né? E eventualmente, se a gente capturar essa liquidez e a gente subir um volume forte, a gente ter algum tipo de mudança de caráter, cara, a gente pode ter boas oportunidades de surfar algum tipo de movimento de alta em busca dessa zona de liquidez ou talvez dessa grande zona de liquidez
é uma linda zona de liquidez aqui do gráfico de 1 hora. Olha só que bonito, a gente tem essa questão do imbalance aqui para fechar também, que são esses candles amplos, né? Como eu já mostrei para vocês em vídeos passados. Sempre que a gente tem esses candles amplos, a gente tem uma grande ineficiência no preço e a gente tende a voltar nessas regiões para fechar esses buracos que o preço deixou, que é justamente esses candles amplos, né? Isso aqui chama imbalance, e a gente tende a fechar esses imbalance. E aqui em cima a gente tem um grande order block, né? Que depois a gente teve um grande imbalance, então esse order block ele fica ainda mais forte, ele se torna ainda mais válido, né? E ele acaba traindo o preço para ele. Então a gente tem potencial do ativo querer buscar essa região aqui em cima, né? O Bitcoin. Então eu vou ficar de olho nisso, é isso que eu estou de olho aqui no Bitcoin. Gostaria de ver uma captura de liquidez abaixo desses fundos, o preço segurando acima dessa linha aqui, porque ela representa o topinho da onda 1, né? Então dentro da teoria de Elliott a gente sabe que a gente tem diversas regras. Uma delas é que a onda 4 não pode invadir o território da onda 1. Então, se a gente tiver uma captura de liquidez aqui, ela tem que segurar acima dessa linha. Caso perca essa linha, a gente invalida essa contagem e a gente já começa a enxergar isso aqui de uma forma diferente. Beleza? Então, voltando aqui, galera, para a explicação, como que a gente identifica o início de uma estrutura. Olha só, aqui esse exemplo ficou bem objetivo, porque a gente não tem uma estrutura completamente formada aqui. A gente está, de fato, formando essa estrutura e fica bem nítido que a gente vem deixando liquidez após uma tentativa de parada que falhou, né? Então aqui a gente teve uma tentativa de parada que falhou, aqui a gente teve outra tentativa de parada que falhou. Então exatamente nesse ponto aqui a gente tem o nosso PS, né? Uma tentativa de parada que falhou, aí a gente vem, sobe, renova a máxima, deixa o topinho, faz o fundo, vem aqui em cima, reluta em continuar com essa característica de topos e fundos ascendentes, não consegue renovar a máxima, né? Então gera aqui em cima uma região de grande liquidez, como eu mostrei para vocês, e aí a gente vem, tem liquidez abaixo, liquidez acima, isso aqui configura como uma estrutura, aí a gente tem que ver se a gente vai ter uma captura de liquidez abaixo, gerando boas oportunidades de compra, ou uma captura de liquidez acima, gerando boas oportunidades de venda. Nesse caso aqui, como eu comentei, gostaria de ver essa captura de liquidez aqui abaixo, né? Primeiro, para gerar uma oportunidade de compra aqui, para depois a gente ver como que o preço vai chegar nessa região aqui de liquidez em vermelho, né? Aqui em cima, e como, para ver se ele vai conseguir passar dela para chegar aqui em cima e ver como que ele vai chegar aqui em cima, porque de fato essa região aqui em cima é uma região muito interessante e pode dar alguma boa oportunidade de venda aqui em cima. Não sei se uma grande oportunidade de venda, aí já tem que começar a contextualizar com o tempo gráfico maior. Eu estou com 2 viés lá no diário do Bitcoin, quero até trazer isso para vocês, comentar isso com vocês lá no grupo do Telegram. Então vou estar trazendo essa semana um vídeo mostrando quais são esses 2 vieses que eu estou no tempo gráfico diário do Bitcoin lá no Telegram. Então se você não está no nosso grupo do Telegram, eu recomendo que você entre lá, o link está aí na descrição. Cara, eu tô gerando muito conteúdo lá pra galera, mandando vários vídeos, né, exclusivos pra galera lá. Então eu recomendo que você entre. Eu tenho certeza que vai te agregar demais, vai ser uma continuação dos vídeos aqui do canal, vai trazer muita informação instrutiva para você. Então, galera, esse aqui é um exemplo no movimento de alta, né, que aí a gente começa numa estrutura. Agora eu vou trazer um exemplo no movimento de baixa. Isso aqui eu até compartilhei com a galera lá no grupo do Telegram também, essa oportunidade que eu cheguei a pegar, que foi muito bonita, né? Seguindo aqui o Wyckoff, olha só que coisa linda isso aqui. A gente tem essa estrutura, olha que bonito. A gente vem fazendo, né? Nem vou marcar a estrutura de primeira, para a gente conseguir identificar de fato a formação dessa estrutura. Olha só, galera, a gente vem fazendo fundo, topo, fundo, topo. Agora a gente está numa tendência de baixa, né? Então a gente vai fazendo topos e fundos descendentes até que a gente para de fazer esses topos e fundos descendentes. Olha aí, a gente parou de fazer, né? A gente vem sempre renovando mínimas até que o preço não consegue renovar a mínima mais. Então nesse ponto aqui a gente tem a formação de uma estrutura, uma acumulação muito bonita, muito alinhada, com uma captura de liquidez muito nítida, né? Então, cara, olha só, como que a gente deixou o nosso PS, né? Uma tentativa de parada que falhou, aí beleza. Mas aqui também foi uma tentativa de parada que falhou, aqui também foi uma tentativa de parada que falhou. Exatamente. Todos os fundos deixados vão ser tentativas de paradas que vão falhar, né? Como na tendência de alta, todos os topos são tentativas de parada dessa tendência de alta e eles vão falhar. Isso é normal, é característica de uma tendência. Porém, quando a gente deixa ele falha, deixa o nosso PS aqui, deixa a nossa tentativa de parada, ele falha, e depois dele a gente não consegue continuar nessa característica de topos e fundos descendentes,
né? Então a gente configura de fato esse aqui como nosso PS, aqui como nosso Selling Climax, e olha que bonito o volume dele. Quando o Selling Climax vem com um grande volume assim, cara, fica mais nítido ainda, então muito bacana. A gente faz um AR acima desse último topinho válido, que fica muito interessante também. Isso está dentro da teoria, fica bem bacana. Claro que, né, ele pode ser aqui dentro também, lógico, mas quando ele passa um pouquinho aqui, fica muito bacana também, fica muito bonito a análise, né, a estrutura. E depois a gente vem e deixa o fundinho aqui, como, né, relutando em continuar com a característica de topos e fundos descendentes, ou seja, liquidez, né, gerou a liquidez. O preço vem se movimentando aqui embaixo, capturou a liquidez. A gente já sabe, né? A partir do momento que gerou essa liquidez aqui embaixo, e aqui em cima tem um pouco de liquidez, mas não muita, porque esse movimento foi alto, mas aqui embaixo gerou muita liquidez. Então, a partir do momento que a gente identifica o PS em uma zona onde a gente está gerando liquidez, cara, a gente vai ter o institucional querendo capturar essa liquidez, e aí a gente tem o grande potencial daquilo ali ser de fato uma estrutura de Wyckoff em formação, e aí a gente aproveita as movimentações, né? Porque se a gente já está esperando algum tipo de captura de liquidez, quando ela vem, igual ela veio aqui, a gente já está esperando, né? Porque a gente já sabe que tem liquidez aqui, isso aqui tem potencial de ser uma estrutura, a gente vem contando as ondas de Elliott, né? A gente vem contando onda 1, 2, 3, 4 complexa e onda 5, foi muito bonito esse trade, né? A gente tem uma 2 simples muito bonita, a 4 complexa, a onda 5 sendo justamente esse movimento de captura de liquidez. Então a gente alinha as teorias, fica tudo muito objetivo. Cara, olha só esse teste que bonito, né? Mudando aqui o caráter, né? Deixou o último topo válido, renovou a mínima, depois rompeu, mudando o caráter. Coisa linda esse teste. Trade maravilhoso, se desenvolveu muito bem, gerou um ótimo trade. Olha só o tamanho da movimentação, né? Aqui depois gerou um outro trade. Olha só como é que o preço reacumula, né? Olha só como é que o preço reacumula. Aqui a gente tem uma outra estrutura de Wyckoff, no caso uma reacumulação, né? Lembra daquele desenho que eu fiz no início do vídeo? Cara, aqui está muito objetivo no gráfico, olha só. Então o preço vem caindo, né? Acumula, sobe, reacumula, depois a gente vem subindo, a gente está formando essa grande estrutura aqui, né? Mas de forma mais micro aqui no zoom, a gente pode perceber que o preço deu uma andada de lado aqui, uma espécie de distribuiçãozinha, né? Não muito bonita, mas é. Depois ele vem caindo, redistribui, chega aqui embaixo, olha só. Olha que bonita essa acumulaçãozinha aqui que a gente teve. Foi muito bonito também. Olha aí. Por quê? A gente vem caindo, topos e fundos descendentes, faz uma tentativa de parada, essa tentativa de parada ela falha, deixa a liquidez abaixo, porque a gente perde a característica de topos e fundos descendentes, e aí a gente captura essa liquidez, faz um movimento de alta, né? Acumulou, subiu, chega aqui em cima, distribui em forma triangular, né? Vem caindo, tá vendo? É dessa forma que o preço se movimenta, não tem jeito, beleza, galera? Então ficou bem nítido aí, bem parecido com o desenho que eu desenhei no início, né? E aqui também nesse material fica bem explicativo, bem instrutivo. Então vamos dar uma olhada no Ethereum aqui rapidinho. Pessoal, o Ethereum, galera, eu mostrar para a galera lá que eu queria ver ele fazendo uma movimentação que ainda está de pé, né? Ainda está de pé, essa possível movimentação no Ethereum. Eu gostaria de ver o quê? Ele formando algum tipo de cunha, cara, algum tipo de afunilamento do preço, ou então uma estrutura de Wyckoff também, né? Vim gerando liquidez, deixar a liquidez acima dos topos, igual ele bem deixando aqui, tá vendo? E ele em algum momento capturar essa liquidez e buscar essa região de order block, que é uma região forte, da mesma forma que a gente tem aquela região de order block lá no Bitcoin, no Ethereum, a gente também tem nessa região aqui em cima, é mais ou menos, né, o mesmo order block, né, entre aspas, porque não é o mesmo, óbvio, a gente está falando de ativos diferentes, mas foi no mesmo ponto lá, porque o Ethereum ele segue o Bitcoin. Então, quando o Bitcoin deixou aquele order block, o Ethereum deixou esse aqui que eu estou mostrando, né? Então, entre aspas, é o mesmo order block, óbvio que não é, ativos diferentes, mas acho que deu para entender. Então, a gente ainda tem a possibilidade da cunha aqui. Claro que estava mais bonito antes, né? A possibilidade antes estava mais bonito, porém a gente ainda tem. Seria bem interessante se formasse essa cunha, mas, como eu falei, não necessariamente precisa ser uma cunha. Gostaria só que o preço chegasse aqui em cima em algum formato que demonstrasse uma tendência cansada para eventualmente a gente ter alguma operação de venda aqui em cima quando chegar nessa região, né? Porque é uma região forte? É, mas a gente tem que ver como que o preço vai chegar nessa região para de fato a gente perceber, identificar se a gente tem de fato uma oportunidade de venda ou não, beleza?
Então isso é muito importante. Mini índice, rapidinho para mostrar essa estrutura de Wyckoff. Aqui no gráfico de 15 minutos, olha que coisa linda, galera. Isso aqui está muito bonito, né? Olha que coisa linda, o mercado veio caindo, fazendo topos e fundos descendentes. A gente faz uma tentativa de parada, ela falha, porque a gente renova a mínima, e aí a gente tem movimento de alta, mínima, segurou, perdemos a característica de topos e fundos descendentes, geramos liquidez aqui, nesse caso uma liquidez um pouco lateral, né? Nesse caso uma liquidez um pouco lateral, olha aí, vem deixando liquidez, por isso captura essa liquidez, sobe, olha como é que ele veio buscar, né, esse teste muito bonito, mandei isso aqui lá no grupo do Telegram pra galera, ficou bem bonito, olha só como é que a gente tem aqui o volume, nesse movimento de alta, um volume muito alto, crescente, movimento de baixa, um volume muito baixo, descendente, logo a gente mostra o interesse na alta e o desinteresse na baixa, aqui se torna um teste válido por conta desse alinhamento, dessa harmonia no volume, né? Que é o que a gente quer ver em testes, volume baixo em movimentos de baixa, volume alto em movimentos de alta, indicando o potencial de movimentação de alta. Então, aqui se tornou um teste válido e a gente teve uma bela oportunidade, seguindo aqui até um viés de Elliott, né? Lá nos 5 minutos, onda 1, 2, 3, 4 e 5, né? Lá nos 5 minutos está mais nítido, está mais bonito, aqui não tão bonito, mas a gente teve aqui uma contagem e a gente vem formando essa possível cunha, inclusive já até rompeu aqui, mas era um cenário que eu estava de olho aqui no índice, beleza, galera? Então, muito obrigado por assistir, espero que o vídeo tenha agregado, peço que você deixe o like, muita gente esquece de deixar o like, então peço que você deixe o like, vai me ajudar bastante. Muito obrigado por assistir, beleza? Valeu, galera, fui!